Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nós, neste momento, vamos meditar na palavra de Deus, no capítulo 1 da primeira carta do apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu 3 cartas. Nós vamos meditar no capítulo 1 da primeira carta. Este capítulo, ele é intitulado Prólogo, o Verbo da Vida e a Comunhão com Deus, que são os versos 1 e 2. 1 a 4, corrigindo que diga. Já Deus é luz, 5 a 7. E o pecado, a confissão, o perdão, de 8 a 10. Então, é um capítulo formado de 10 versículos e que tem essas 3 divisões. Vou fazer a leitura do texto para que você e eu possamos pensar, refletir o que esse texto fala para mim. O que eu aprendo de Deus com esta palavra. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Além do texto do apóstolo João, do capítulo 1, ainda vou fazer uma colocação no outro capítulo, que é na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 3, no verso 10, nós temos a seguinte colocação. Como dizem as Sagradas Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Ou não há? O verso 23 desse mesmo capítulo 3 de Romanos nos diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, veja que a palavra diz para nós que não há um justo, nenhum sequer. E por que não há um justo, nenhum sequer? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o apóstolo João, ele deixa claro para nós que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. Se nós quisermos andarmos na luz, como ele na luz está, nós precisamos ser purificados no sangue de Jesus, seu Filho, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Isaías, capítulo 1, verso 18, olha que mensagem sublime. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Como é que isto acontece? Como é que você e eu podemos ficar brancos como a neve, brancos como a lã? João apresenta a solução, ou seja, o apóstolo João apresenta a solução, dizendo para nós: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda em Romanos, capítulo 5, verso 8, preste bem atenção o que o apóstolo fala a respeito de Deus e a respeito da nossa situação. Mas Deus
O que é que Deus faz? Nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas vou repetir para que você e eu lembremos que nós precisamos confessar os nossos pecados. Porque quando confessamos os nossos pecados, o apóstolo João nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Então, a partir dessa ação de Deus nas nossas vidas, nós poderemos andar na luz, como ele na luz está. E isso é a prova do amor de Deus para conosco. Romanos 5,8 diz, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Paulo diz em Efésios 2,1 que o ser em pecado, ele se encontra morto diante de Deus. E o ser morto não tem vontade. O ser morto não pode agir. Por isso o apóstolo João nos convoca a confessarmos os nossos pecados. Porque quando confessamos os nossos pecados, ele passa sobre nós o sangue do Cordeiro e nos deixa mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Vou ler o texto de Efésios, capítulo 2:1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. O ser humano, ele, sem a presença de Jesus, ele se encontra espiritualmente morto. Paulo deixa bem claro que não há uma só pessoa que não tenha cometido pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não só Paulo fala a questão do pecado. Hoje nós lemos o texto do apóstolo João, capítulo 1, em que ele nos convoca a andarmos na presença de Deus. Mas deixa bem claro que para andarmos na presença de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Falando um pouco sobre essa primeira carta do apóstolo João, ela é uma carta composta de 5 capítulos. E de acordo com a Bíblia, visual com infográfico, o apóstolo João apresenta para nós 5 ideias centrais ao escrever esta carta. A primeira delas é que os falsos mestres negam que Cristo tomou a forma humana. Quem não reconhecer que Jesus tomou a forma humana, essa pessoa não anda na presença de Deus. A segunda ideia central que essa carta nos traz é que os cristãos podem desfrutar da comunhão com Deus e com os outros cristãos. Veja que no Salmo 133, o Senhor diz para nós, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho que desce sobre os montes. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se buscar andar em comunhão, é buscar andar segundo a vontade de Deus. A terceira ideia central que encontramos nesta carta é que Cristo chama os cristãos a amarem uns aos outros com palavra e ação. Não basta só eu dizer que amo o meu próximo, mas o Senhor espera que, se o meu próximo necessita do meu apoio, se o meu próximo necessita do meu cuidado, que eu esteja pronto para caminhar junto com ele. E quem é o meu próximo? O meu próximo não é só meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhas. Meu próximo são todas as pessoas que estão em minha trajetória, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, enfim, aonde eu colocar a planta do meu pé, aqueles que estão em minha volta são meu próximo. A quarta ideia central que o apóstolo João chama-nos a atenção para que vivamos é que os cristãos podem ter certeza de que têm a vida eterna por meio de Cristo. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O profeta Isaías nos diz em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, ele diz que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida. O que separa o homem de Deus são os seus pecados. Paulo deixou bem claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E João deixa bem claro, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso é demonstração do amor de Deus para com o ser humano, conforme nós também citamos Romanos capítulo 5, verso 8. E Efésios 2:1. No 5:8, Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo deixa bem claro em Efésios 2:1 que o ser humano sem Cristo, ele se encontra morto, espiritualmente falando. Ele também diz em 1 Coríntios 2:14 que o homem natural, ou seja, o homem sem a presença de Cristo Jesus, ele não entende o que é a glória de Deus. Porque só através da ação de Jesus, passando o sangue dele para nos purificar os pecados, e quem nos conscientiza desta ação é o Espírito Santo de Deus, que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A última ideia central encontrada na primeira carta de João é que Deus responde às orações. Por isso, nós refletimos na palavra, na questão de se confessarmos os nossos pecados, como é que nós confessamos? Orando a Deus, apresentando a Deus a nossa situação. O texto deixa bem claro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda vou fazer uma outra colocação a respeito da primeira carta de João, que se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra. Qual é o propósito do registro desta carta? O propósito é alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne e incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores do Cristo encarnado. Esta carta ela foi escrita entre 85 e 95 depois de Cristo, ou seja, depois do ministério de Jesus Cristo, depois que ele foi morto, ressuscitou, foi assunto aos céus. O seu apóstolo João escreveu esta carta. Também escreveu as outras duas, a segunda e a terceira. Também foi o que escreveu o Evangelho segundo João. Também foi quem escreveu Apocalipse. Mas hoje nós estamos conversando um pouco sobre a primeira carta e principalmente sobre o capítulo 1 desta carta. Além das ideias centrais que encontramos nesta primeira carta, e dentre essas ideias centrais, nós enfocamos o que é apresentado no capítulo 1, também na Bíblia de Estudo de Genebra, apresentam 5 verdades fundamentais. A primeira dela é que receber a salvação de Deus resulta numa vida reta, especialmente em amor pelos companheiros cristãos. Então, se veja que o homem que não confessa os seus pecados, ele anda separado de Deus, porque ele se encontra morto em delitos e pecados. Mas o apóstolo João nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando assim confessamos os nossos pecados, recebemos de Deus a salvação. Isso através de Cristo Jesus. E agora ele espera que a gente ande em comunhão com ele e em comunhão com o nosso próximo. Tenhamos vida reta e especialmente em amor pelos que nos cercam, pelos que estão em nossa volta. A segunda verdade fundamental encontrada nesta carta é que Jesus era totalmente humano. Veja que em João capítulo 1, verso 14, a palavra deixa bem claro que o verbo que estava lá no início, lá em Gênesis, que chamou todas as coisas à existência, ele se fez carne e habitou entre nós. Pois diz o texto, João 1,14, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso lá em João, no capítulo 1. Agora, o verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A terceira verdade apresentada pelo apóstolo João é que muitos que dizem seguir Cristo não são verdadeiros seguidores. Tenhamos cuidado, porque no nosso meio, ou seja, entre os humanos, existem muitos que ensinam determinadas coisas, dizendo que com essas ações o ser humano está na presença de Deus, mas eu quero te dizer que não está. Por exemplo, se você pensar que tem comunhão com Deus porque dá esmola é abençoar outro, é suprir a necessidade de outro. Mas não é esse suprimento que te dá inteira comunhão com Deus. Quando você lê em Atos a história de Cornélio, lá no capítulo 10, você vai contemplar o Senhor Deus dizendo a Cornélio que as orações dele e as esmolas que ele dava ao povo chegou à memória de Deus. Mas ele, Cornélio, não havia chegado. Se ele, Cornélio, quisesse chegar na presença de Deus, ele mandasse chamar Simão, que tinha por sobrenome Pedro, que se encontrava na casa de Simão Curtidor. E quando ele viesse e lhe dissesse as palavras que ele, Cornélio, precisava ouvir, ele aí sim ia chegar na memória de Deus. E olha que ele era um homem de oração e era um homem de fazer o bem. Mas o caminho só é um.
Em João capítulo 14, verso 6, Jesus deixa bem claro, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só se chega a Deus através de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma terceira verdade fundamental apresentada pelo apóstolo João é que muitos que dizem seguir Cristo não são verdadeiros seguidores. Olha que dentro do contexto brasileiro, todo mundo diz que é filho de Deus. Para ser filho de Deus, precisa reconhecer Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, o apóstolo diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a solução está somente em Jesus Cristo, porque foi ele quem morreu na cruz. Foi ele quem disse lá no alto da cruz ao Pai que tudo estava consumado e que nas suas mãos entregava o seu Espírito. E isto ele fez, concretizando o que estava em Isaías 53, que foi ele que tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. E foi ele quem declarou a nossa vitória. Então, você e eu só estamos diante de Deus se formos através de Jesus. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele diz que é o caminho e verdadeiramente ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele mesmo nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Jesus e você será liberto. Outra verdade fundamental descrita pelo apóstolo João é que os cristãos devem estar prontos para se autoexaminarem, para ver se sua fé em Cristo é verdadeira. Se você disser que tem comunhão com Deus, mas quem te apresenta diante de Deus é Paulo, a sua comunhão está errada. Se você disser que tem comunhão com Deus e essa comunhão se dá através de Pedro, também está errada. Se você disser que a sua comunhão com o Pai é através de Maria, também está errada. Porque Jesus deixa claro que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, não é um caminho, é o caminho. Maria está na presença de Deus por causa de Jesus. Paulo está na presença de Deus por causa de Jesus. Pedro está na presença de Deus por causa de Jesus. Cornélio está na presença de Deus por causa de Jesus. Se você quiser estar na presença de Deus, também saiba que é através de Cristo Jesus. A última verdade fundamental apresentada pelo apóstolo João é que a plena certeza de salvação é própria daqueles cuja vida evidencia que eles estão realmente vivendo para Cristo. Se você está vivendo para Cristo Jesus, o Filho de Deus, você verdadeiramente está na presença de Deus. Mas se você estiver tomando outra direção ou colocando outro ser no lugar de Jesus, eu quero lhe dizer que você não se encontra ainda na presença de Deus. Mas se você entendeu tudo que você ouviu até agora e fizermos o que o apóstolo João nos orienta, você passa a ter inteira comunhão com Deus, pois o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Que Deus aplique esta palavra ao teu coração e que aconteça como é dito pelo profeta Isaías em Isaías 55:11, que onde a palavra de Deus vai, não volta vazia, mas fará aquilo que a ele apraz. A vontade de Deus é que todos se tornem filhos. Deixei bem claro que sem Cristo somos criatura. Agora em Cristo somos filhos. Você quer ser filho de Deus? Confessa os seus pecados, pois aí será passado em você o sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, e você ficará mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Isso independente de sua idade, independente do seu gênero, independente da sua condição econômica, independente do seu nível intelectual. Não importa, se confessar os seus pecados, você deixa de ser criatura e passa a ser filho para a glória de Deus e a alegria do seu coração. Que Deus te abençoe toda a tua família, abençoe toda a tua parentela. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.